No PUC Comunidade de hoje vamos conversar sobre o projeto de extensão Articular. O projeto visa promover assessoria e consultoria a entidades sem fins lucrativos que buscam ampliar a geração de renda de mulheres gestantes. Para falarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio o professor João César Fonseca, coordenador do projeto, e Laila Oliveira, aluna de Psicologia e extensionista do projeto. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Professor, o que é o projeto Articular? Bem, o Articular é um projeto de extensão que a gente está desenvolvendo desde o início do ano no bairro Goiânia, na região nordeste de Belo Horizonte. E a ideia, como você já apresentou, é prestar um serviço à comunidade, mas nós estamos fazendo um projeto piloto, a gente pode chamar assim, né? Nós estamos desenvolvendo esse trabalho de consultoria numa organização específica da região nordeste, que já desenvolve um trabalho, já vinha desenvolvendo um trabalho com mulheres gestantes. É fácil imaginar, né? Uma mulher em período gestacional, ela tem reduzido a sua capacidade laborativa. São mulheres das comunidades pobres da região e usualmente trabalham, desenvolvem atividade produtiva no campo da conservação, limpeza, como diaristas, empregadas. Durante o período gestacional, como gestantes, elas têm reduzido essa capacidade, não podem desenvolver atividades que elas tradicionalmente fazem. E esse grupo tinha ideia, tem ainda o propósito de, dentre outros objetivos, desenvolver atividades que possam gerar renda para essas mulheres. Mas o grupo estava enfrentando algumas dificuldades na interação com esse grupo. E nós estamos lá para tentar ajudá-los, né? Tanto os voluntários, no caso as voluntárias, é um grupo de mulheres, como as participantes do projeto. Resumidamente, eu acho que é isso. Tá, e quais são as atividades que vocês desenvolvem? Bem, nós iniciamos nesse primeiro semestre um trabalho de diagnóstico, tanto das voluntárias quanto das mulheres que participam do grupo, né, das participantes. E é um diagnóstico amplo, porque ele inclui o mapeamento que as extensionistas estão desenvolvendo de equipamentos públicos na região. A gente parte de uma perspectiva que um trabalho de intervenção psicossocial ele tem que ser feito nessa dimensão, uma compreensão, a gente poderia chamar mais ampla, mais sistêmica, que investiga as possibilidades de efetivação de redes de acolhimento e atenção às pessoas que a gente está querendo atender. Então, o primeiro momento é um diagnóstico. Né? Então, esses equipamentos sociais seriam postos de saúde, igrejas, escolas públicas, escolas. ONGs, exatamente. Né? E nós estamos exatamente na conclusão desse diagnóstico. Provavelmente em uma semana, 10 dias, nós fechamos esse diagnóstico e a partir do segundo semestre, aí sim, nós vamos implementar as medidas que virão tanto da nossa observação quanto da interação com o próprio grupo. Uhum. E Laila, como tem sido esse diagnóstico, né? Como vocês têm feito essas atividades no bairro Goiânia? Então, a gente tem feito esse diagnóstico, né? Eu e as meninas que trabalham junto com a gente em vários recortes, né? Recorte de observação e avaliação das voluntárias, de observação e avaliação das próprias participantes, de outras atividades que acontecem simultaneamente às atividades que tem no projeto. E a gente também fez coleta de dados, né? Entrevistas, observação participante. Então, a gente também colocou a mão na massa para poder ver como que é a organização do projeto em si e a percepção das participantes em relação ao projeto, para a gente conseguir desenvolver intervenções para o próximo semestre. Então, a partir desse diagnóstico é que vocês vão definir as atividades do próximo semestre, junto, imagino, com os voluntários da ONG. Exatamente. Isso. Mas qual a ideia dessas atividades no segundo semestre? São oficinas práticas? Isso. Algumas ideias a gente já tem desenhadas, até no próprio projeto já foram sinalizadas, né? Mas a gente acha importante conferir isso com o diagnóstico antes de implementar. Mas algumas ideias que já estão praticamente definidas, né? Por exemplo, uma das pessoas, uma das participantes, ela tem interesse, já tinha uma habilidade desenvolvida para o trabalho com produtos de limpeza, fabricação de produtos de limpeza e venda desses produtos. Há um esclarecimento importante, esse projeto ele é multidisciplinar, nós temos alunos de outros cursos. Então, nós temos, por exemplo, uma aluna, Adriana, que ela é aluna do curso de administração. Então, ela deve dar uma formação, cursos mesmo e assessoria mais contínua para essa participante, por exemplo, aprender, olha, como é que eu calculo o preço desse detergente que eu fiz? Né?
em que unidades que é melhor eu vender. E nós temos alunos também, tem um aluno do curso de publicidade, que vai ajudar a gente, já está elaborando a página no Facebook, e vai ajudar também na comercialização, no marketing da venda desses produtos. Então, esse é um exemplo de uma das situações, né? De uma das intervenções práticas, que é isso que você está perguntando, né? Na prática, o que vai acontecer? E ajudar essas mulheres também a se conhecerem, né? Para poderem pensar o que elas podem ter de renda, né? A gente pensou em intervenções e algumas modificações na forma com que o grupo ele se apresenta no momento. Porque a gente avaliou, né, através desse tempo que a gente ficou no diagnóstico, que existem algumas coisas que a gente pode propor, coisas simples, assim, em relação à organização da sala, questão da participação das próprias participantes na elaboração das oficinas que elas participam, que já pode trazer resultados. Né? Outra coisa que a gente também pensou é a questão de capacitação das voluntárias, com o saber que a gente tem, né, dentro da psicologia, da administração, para poder preparar elas para poder fazer as oficinas de uma forma mais interessante, a questão mesmo de coleta dos dados das participantes, mudar a forma de coleta e de controle, a gente também já está pensando em propor para que o próprio grupo ele seja mais autônomo, né, e possa ser mais participativo. A autonomia deles também. Exatamente. E, professor, por que fazer um projeto com gestantes? Bem, na verdade, mais do que gestante, Bruna. A ideia é fazer desse experimento, dessa experiência, né, um estudo de caso. A gente entende que a sociedade civil ela tem uma demanda por participar da transformação, da mudança da sociedade, e isso é bom, isso é positivo. Só que muitas vezes elas não sabem como. As organizações, ONGs, entidades religiosas, no caso é um grupo religioso, elas têm muito afã, todos nós, sempre conhece alguém que quer prestar um serviço voluntário, ou já presta, e faz por voluntarismo, né? E a gente entende que uma das funções da universidade, exatamente é o braço extensionista, que potencializado com a pesquisa científica, ele pode ajudar a aprimorar essas intervenções. Nesse caso, esse grupo já trabalhava com as mulheres gestantes, né? Como meu campo de interesse é a psicologia do trabalho, a gente entrou começando a pensar nisso. E é um tema pouco explorado, né? Ninguém pensa, gestante trabalha? Gestante não trabalha, fica de licença. Mas a gente entende que isso depende, né? Algumas pessoas das comunidades pobres, principalmente as que não têm vínculo empregatício, elas não têm licença maternidade. E isso impacta diretamente a realidade delas, né? Porque, como você disse, elas são autônomas, né? Não tem vínculo empregatício. Então, não teria esse apoio de uma licença. Então, ela depende. Às vezes, são mulheres que sustentam a casa e precisam desse retorno imediato, né? Exatamente. Então, a gente entende que é uma demanda que ela é convidativa, e muita gente que tem se aproximado, as pessoas que estão interessadas, outros projetos de extensão da própria PUC já estão interessados em trocar ideia com a gente, olha, o que é que está acontecendo, né? E a gente, calma, nós ainda não temos resultados consistentes ainda para mostrar, mas a gente está muito confiante. E como vocês pensam com o trabalho com as voluntárias, como vocês vão dar continuidade a esse diagnóstico? O diagnóstico, na verdade, ele, apesar de a gente dar uma devolutiva, ele não termina agora, né? No final do ano, a gente vai continuar colocando outras coisas como objeto de avaliação, né? A gente tem um teste, um instrumento, aliás, que é para poder fazer essa avaliação de como as gestantes elas percebem e como elas se sentem assim no projeto e avaliando qualidade de vida. Então, a gente espera, no final do ano, fechar esse diagnóstico, trazer uma devolutiva maior, até para contribuir para o projeto crescer. E, assim, é interessante lembrar também que a gente não trabalha num viés assistencialista, né? É que elas possam absorver aquilo que a gente vai passar para elas, que as voluntárias vão passar para elas, e elas possam caminhar sozinhas e fazer o caminho delas depois. É a autonomia, né? O desenvolvimento da autonomia delas. E a Laila tocou num ponto importante. Uma das expectativas, outra, né, das expectativas grandes que a gente tem é desenvolver uma metodologia de avaliação da própria ação social, né? Nós estamos
optamos aí por tentar aplicar um formulário da Organização Mundial de Saúde, o RUCOL, é um questionário, um formulário na sua versão breve, voltado exatamente para avaliar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a gente pensa em aplicar isso antes, isso depois, né? E sugerir uma articulação de metodologias quantitativas e qualitativas, né? Nós já estamos desenvolvendo a parte qualitativa, preparando, mas a gente quer entrar também com alguma coisa que possa ser mostrada, inclusive para agências de fomento, poder público, né? Financiadores, população em geral, dizer, olha, compensa investir, sabe? Tentar desenvolver algumas metodologias, na verdade, não é desenvolver só a metodologia, uma articulação de metodologias e de campos de conhecimento que ajudem a transformar a sociedade, porque está precisando, né? Com certeza. Outro dia eu escutei uma entrevista e uma grávida falando, né? Ela tinha uma empresa, ela tinha aberto a empresa quando ela ficou grávida. Isso. E ela falando que quando nasceu uma mãe, nasceu também uma empreendedora. Porque ela precisava, ela era autônoma, ela precisava de renda, e aí foi aí que surgiu essa ideia da empresa. E é isso, né, professora? É mudar a realidade ali da gestante para que depois ela possa ter uma vida mais tranquila, possa criar aquele filho sem exposição dessa violência. E uma coisa que você me permite comentário, eu acho interessante, essa mudança não é só da mulher, é óbvio, né? Os filhos, porque são mulheres que têm mais de um filho, muitas delas, né? E os filhos vão para lá e a instituição está tentando, e a gente percebe, olha, uma intervenção com essa mulher atinge a família. E segundo, a mudança também no processo formativo. As meninas vão lá para campo. Vocês também, né, são modificados. Claro. Você precisa de ver as fotos, depois nós vamos disponibilizar para vocês colocarem aí, se vocês quiserem aproveitar. As meninas carregando os nenéns no colo e ajudando e participando das oficinas, porque é um pressuposto desse modelo que a gente adota, a pesquisa participante, né, estar lá no local e não tem a neutralidade de quem intervém, não. A gente está lá e é muito legal isso. Acho que é uma outra frente de atuação, de transformação, que eu acho que vale a pena investir. Para a formação também, né, dos estudantes. Isso aí. Professor João César, Laila, muito obrigada pela presença de vocês. Bom trabalho e boas oficinas no segundo semestre. Tá bom, Obrigada. obrigado. Quer saber mais sobre as atividades de extensão da PUC Minas? Acesse o site pucminas.br/proex. Acompanhe também nossa página no Facebook, facebook.com/extensão PUC Minas. O PUC Comunidade de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau!